Doutor Molion, o senhor é do ramo da climatologia, meio ambiente, e tudo isso tem a ver com economia. Boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite, telespectadores. Prazer estar aqui, né? Ouvindo essa discussão, aprendendo um pouco sobre esse aspecto da economia. O que eu tenho a dizer é que o clima sempre condicionou as atividades humanas. Então fala-se muito em economia, mas se você olhar a história, toda vez que se passa, por exemplo, por um período mais frio, a economia baixa. Eu acho que, por exemplo, os grandes descobrimentos, né, do século XV, XVI, né, eles passaram por isso, porque a Europa estava passando por um período frio, chamada Pequena Era Glacial, que obrigou-os a sair e em busca de novas terras que pudesse trazer alimentos. A minha preocupação maior hoje, nesse mundo globalizado, é essa histeria do aquecimento global. É uma histeria, é? É, porque não existe, na realidade, comprovação nenhuma que o homem, através das suas emissões, né, principalmente de gás carbônico, porque dizem que o gás carbônico é o bandido, é o grande vilão do momento. E na realidade não é, o gás carbônico é o gás da vida. Nós estávamos falando antes, se não existisse o gás carbônico, as plantas não fariam fotossíntese, não teríamos amidos, não teríamos açúcares, fibras, que elas produzem para nós, animais heterotróficos. Nós produzimos alimento, nós temos que, então, a partir das plantas, nos alimentar. E me preocupa muito com isso, por exemplo, mecanismos como o protocolo de Kyoto, por exemplo, que pretende reduzir emissões. Eu não sei como vai reduzir emissões se para crescer economicamente você precisa, na realidade, gastar mais energia. E não é só as energias limpas. Sim, mas não tem nada a ver com poluição. Está aí uma confusão que criaram na opinião pública, é que CO2 é vilão e que poluição é igual a CO2. Não é. Eu acho que você pode produzir tranquilamente, queimando o petróleo, queimando o carvão mineral, e usar métodos que impeçam que isso polua o ar. Retirar particularmente os gases que são nocivos, como por exemplo o dióxido de enxofre, que depois combina com a umidade atmosférica e produz gotículas de ácido sulfúrico, por exemplo. Mas o CO2, que é colocado como... Quando falo em CO2, já aparece no fundo assim um monte de fábrica com aquelas chaminés pretas saindo. Quer dizer, nós precisamos produzir. O crescimento econômico que está sendo discutido aqui, ele necessariamente precisa de energia. A adoção de protocolos como esse protocolo de Kyoto é inútil. Por exemplo, você pega os fluxos naturais de carbono entre o oceano, os oceanos e a atmosfera, entre a vegetação e a atmosfera e os solos e a atmosfera. Somam cerca de 200 bilhões de toneladas por ano. Ah? Isso é estimativa. Quer dizer, se nós tivermos errado em 10% nisso, são 20 bilhões. É 3 vezes mais do que o homem coloca hoje. Quer dizer, a contribuição humana para isso é insignificante. Pega um protocolo de Kyoto que se propõe a reduzir 5,2% das emissões atuais para voltar aos anos 90. Que é isso? 0,3 bilhões de toneladas de carbono por ano. Contra 200 bilhões, que são os fluxos naturais. Quer dizer, isso é brincadeira, né? Quer dizer, você vai querer mudar a face do mundo, atrasar tudo, fazer com que as pessoas fiquem mais pobres, né? Simplesmente porque há uma confusão entre o que é CO2 e o que é poluição. Sim, mas o senhor não está tocando no derretimento das calotas. Esse é outro problema. Não é? Que não está havendo um aquecimento do planeta e com isso... O aquecimento terminou em 1998. Nós estamos agora entrando num novo período de resfriamento. Isso está ligado a um ciclo do Oceano Pacífico, tem mais ou menos 20, 30 anos. Durante 20, 30 anos passa aquecendo. Por exemplo, entre 1925 e 46, houve um aquecimento. Derreteu praticamente todo o gelo do Ártico. No entanto,
até antes da guerra, quer dizer, logo depois da guerra, o homem jogava apenas 6% do carbono que joga hoje na atmosfera. Quer dizer, a atividade era pequena. Na realidade, essa globalização, essa industrialização acelerada começou depois da guerra. Não tem havido, então, um aquecimento? Não tem. É uma variabilidade perfeitamente natural. Os termômetros hoje, sobre o que se baseiam para dizer que houve esse aquecimento, na realidade são termômetros que estão dentro das cidades. E a gente sabe que as cidades têm sempre temperatura mais alta. Eu me lembro, doutor Molhão, quando aconteceu no Rio de Janeiro, a Rio 92, a Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, estava lá, inclusive, cobrido pela Rádio Gaúcha, uma coisa das mais impressionantes foi quando o presidente de uma pequeníssima república chamada Nauru, lá do Pacífico, ele abriu o discurso dele gritando por socorro, dizendo: socorro porque estão encobrindo o meu país. A água está subindo e dentro de 40 ou 50 anos morreremos todos afogados. Porque estava havendo o derretimento do gelo nas camadas. Não tem nada. Não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver, não. Não é? Por exemplo, os dados mostram. O problema de ciência é que ciência não é religião. Ciência é números. Você vai, mede e diz o que está acontecendo. Por exemplo, na Antártica, já nos últimos 50 anos, o que está havendo é um acúmulo de gelo. Então, aumento de gelo. Este ano, especificamente, de junho a outubro, o Ártico derreteu, mas, como eu disse, ele já tinha derretido antes. Eu posso mostrar para você artigos da década de 30, os Estados Unidos mandando expedição para saber o que estava acontecendo com o Ártico. Bom, então, o derretimento é natural. Assim, Copa Franca, vamos fazer de tudo. Não. Veja bem. Veja bem, não é bem assim. Não é isso que ele está dizendo. Deixa eu interromper um pouquinho. Deixa só... O senhor vai falar em seguida. É que nós já fomos...